Durante séculos, antes da existência de fertilizantes industriais, antes de embalagens coloridas prometendo crescimento rápido, antes mesmo da ideia de corrigir o solo, agricultores de diferentes partes do mundo conseguiam algo que hoje parece quase impossível: produzir de forma contínua, ano após ano, sem esgotar a terra. Não era magia, não era tecnologia avançada, e definitivamente não era coincidência. Era observação, repetição, tradição passada de geração em geração. Em muitas dessas práticas, algo aparentemente banal aparecia enterrado no solo. Fragmentos de cerâmica, restos de tijolos, pedaços de argila cozida. Não como entulho, não como descarte, mas como parte intencional do sistema de cultivo. Em fazendas antigas, especialmente nas regiões mediterrâneas, no Oriente Médio, em partes da África e até em sistemas agrícolas indígenas das Américas, o solo raramente era visto como um simples suporte para a planta. Ele era entendido como um organismo vivo, com ritmo próprio, que precisava respirar, drenar, reter água, abrigar micro-organismos e manter equilíbrio. O problema enfrentado por esses agricultores era o mesmo de hoje: solos compactados, excesso de água em épocas chuvosas, ressecamento extremo em períodos secos, perda gradual de fertilidade. A diferença é que eles não tentavam resolver isso adicionando nutrientes de fora, de forma constante. Eles ajustavam a estrutura do solo. A argila cozida, presente em tijolos e cerâmicas, tem uma propriedade que pouca gente percebe. Quando queimada, ela se transforma em um material extremamente estável, poroso, capaz de absorver água e liberá-la lentamente. Não se decompõe com facilidade, não reage quimicamente de forma agressiva, não some do solo. Ela permanece ali por décadas, às vezes séculos, funcionando como uma espécie de regulador físico. Ao enterrar fragmentos de tijolo em áreas de plantio, os agricultores criavam micro-reservatórios de umidade. Em épocas de chuva, esses fragmentos absorviam o excesso de água, reduzindo o encharcamento e apodrecimento de raízes. Em épocas secas, devolviam lentamente essa água ao redor, mantendo o ambiente radicular mais estável. Mas a função não parava aí. A superfície porosa da cerâmica se tornava um abrigo perfeito para micro-organismos do solo. Bactérias benéficas, fungos micorrízicos e outros organismos encontravam nesses poros um local protegido contra variações bruscas de temperatura e umidade. Com o tempo, esses fragmentos se transformavam em verdadeiros condomínios microbianos, enterrados, aumentando a atividade biológica do solo ao redor das raízes. Isso significa melhor ciclagem de nutrientes, maior disponibilidade natural de minerais e uma planta mais resiliente, sem necessidade de aplicações constantes de insumos externos. Esse tipo de conhecimento não vinha de livros. Ele vinha da observação paciente. Agricultores percebiam que áreas onde antigas construções haviam sido demolidas, onde havia restos de cerâmica misturados à terra, produziam plantas mais vigorosas. Percebiam que certas hortas próximas a vilas antigas mantinham produtividade mesmo sem adubação intensa. Aos poucos, a prática foi sendo replicada de forma consciente. Fragmentos eram quebrados propositalmente e incorporados ao solo, principalmente em canteiros permanentes, pomares e hortas de subsistência. Durante o período colonial e nas grandes fazendas, esse tipo de técnica era conhecido principalmente entre trabalhadores que lidavam diretamente com a terra todos os dias. Pessoas escravizadas, camponeses, agricultores tradicionais. Eles não tinham acesso a insumos caros, mas tinham tempo de observação e necessidade de eficiência. Em muitas hortas mantidas por esses trabalhadores, próximas às senzalas ou às moradias simples, o solo era tratado de forma completamente diferente do solo das grandes monoculturas. Ali havia restos de cerâmica, cinzas, matéria orgânica diversa, tudo misturado em camadas. O resultado era um solo escuro, solto, vivo, que produzia hortaliças vigorosas mesmo em áreas pequenas. Com a industrialização da agricultura, esse tipo de prática foi sendo deixado de lado. Não porque não funcionava, mas porque não se encaixava no modelo de produção em larga escala.
Não é prático triturar cerâmica e incorporar ao solo de milhares de hectares. Não é rápido, não é vendável em sacos padronizados, não gera dependência contínua. A agricultura moderna passou a tratar o solo como um meio inerte que precisa ser constantemente corrigido com produtos externos. O foco saiu da estrutura e foi para o nutriente isolado: nitrogênio, fósforo, potássio. O solo virou um recipiente, não mais um sistema. Hoje, quando alguém enterra um pedaço de tijolo no canteiro, isso parece estranho, quase errado. Mas quando entendemos o princípio por trás da prática, tudo muda. Não se trata do tijolo em si, mas do que ele representa: estabilidade estrutural, porosidade permanente, equilíbrio hídrico e suporte à vida microscópica. Em solos muito argilosos, os fragmentos ajudam a quebrar a compactação e melhorar a drenagem. Em solos arenosos, ajudam a reter umidade e nutrientes por mais tempo. Em ambos os casos, criam um ambiente mais previsível para as raízes. Aplicar essa técnica hoje não exige replicar o passado exatamente como ele era. Exige compreender o princípio e adaptá-lo. Fragmentos de tijolos cerâmicos, sem tratamento químico, pedaços de telhas antigas, cerâmica pura quebrada, tudo isso pode ser incorporado ao solo em profundidade, especialmente em áreas onde se pretende plantar por muitos anos. Não se trata de misturar na superfície, mas de criar uma camada funcional no perfil do solo. Com o tempo, os benefícios aparecem não como um crescimento explosivo imediato, mas como uma melhora constante e cumulativa. As plantas passam a sofrer menos com extremos climáticos. O solo mantém sua estrutura mesmo após chuvas intensas. A necessidade de regas frequentes diminui. A fertilidade deixa de ser algo que se compra e passa a ser algo que se constrói. O mais interessante é perceber que essa técnica nunca foi perdida por completo. Ela apenas saiu do centro da agricultura. Em ruínas antigas, em sítios arqueológicos, em áreas de cultivo tradicional que sobreviveram à modernização, os fragmentos continuam lá, silenciosos, fazendo seu trabalho. Eles não prometem resultados milagrosos em 7 dias. Prometem algo muito mais valioso: estabilidade ao longo do tempo. Trazer esse conhecimento para o presente é mais do que resgatar uma técnica. É mudar a forma como enxergamos a produção de alimentos. É sair da lógica da dependência constante e entrar na lógica do sistema. O tijolo enterrado não turbina a produção por ser mágico, mas porque devolve ao solo uma função que ele perdeu: a capacidade de se autorregular. Em um mundo onde tudo é rápido, descartável e imediato, essa prática ancestral nos lembra que a terra responde melhor à paciência do que à pressa. Quando entendemos isso, o título deixa de ser apenas provocação. Ele vira constatação. Um tijolo enterrado pode, sim, transformar a forma como o solo funciona. E talvez a razão de ninguém ensinar isso não seja porque não funcione, mas porque exige algo que o sistema moderno raramente incentiva: tempo, observação e respeito pelo conhecimento que veio antes de nós.